Bom dia, sétimo ano. Estamos aqui de volta. Pessoal, eu deixei uma atividade para vocês relacionada a retas, semi-retas e segmentos de reta, certo? Nós vamos fazer a correção dessa atividade. Eu queria que vocês acompanhassem com atenção aí, tá? Então vamos lá, certo? Pronto. Pessoal, nessa nossa atividade eu coloquei duas páginas aí para vocês fazerem, não é isso? A primeira página é a página 60, tá? Que envolve exatamente, certo? A resolução dessa questãozinha aqui, ó, questão 1, tá? Diz assim: na figura abaixo, as retas A, B, C e D são retas suportes dos lados de um paralelogramo. Primeiro vamos às definições rápidas aqui que eu já até expliquei para vocês, certo? Primeiro que vem a ser uma reta suporte, pessoal. Vejam que a reta A ela é chamada de reta suporte do segmento, tá, de reta MP. Esse segmentozinho aqui, ó, esse pedacinho de reta, que ele é delimitado pelos pontos MP. Ele tem um começo e ele tem um fim, tá? Da mesma forma que a reta B, ela é uma reta suporte do segmento de reta NO. A reta C é uma reta suporte do segmento de reta MN. E a reta D é uma reta suporte do segmento de reta PO, tá? Então, com isso você entende que retas suporte são aquelas retas que abrigam, tá? Esses pedacinhos aqui, ó, tá, de reta que nós chamamos de segmentos de reta, certo? Que são delimitados. Já as retas não, elas continuam indefinidamente num sentido e continuam indefinidamente no outro sentido, tá? Então vejam que ele está dizendo que as quatro retas, elas são retas supostas dos lados de um paralelogramo, ou seja, tá, eles estão delimitando, eles estão abrigando essa figurazinha aqui, ó, que nós chamamos de paralelogramo, de vértices M, N, O, P. Uma das características do paralelogramo é que os lados opostos dele vão ter a mesma medida. Então nós podemos dizer o seguinte, por exemplo, que o segmento de reta MN ele vai ter a mesma medida ou a mesma dimensão do segmento de reta PO, certo? Ou OP, como queiram, certo? Assim como, por exemplo, pessoal, o segmento de reta MP, certo? Vai ter a mesma medida do segmento de reta NO, certo? Ou ON, como queiram, certo? Pronto. Então nós já temos isso como definição. Então vamos começar a nossa explicação. Primeiro eu vou só apagar isso aqui, certo? Pronto. Vamos lá ao que interessa agora. Bem, pessoal, seguinte. O que é que ele pede? Ele pede na letra A que você encontre dois pares de retas paralelas, pessoal. Olha só, dois pares de retas paralelas. Por exemplo, nós já sabemos que, por exemplo, o comprimento aqui, ó, desse segmento de reta MN, ele vai ter a mesma medida do segmento PO. O que é que significa dizer? Que a distância do ponto M ao ponto N vai ser a mesma distância do ponto P ao ponto O. E vejam que M e P pertencem à reta A, respectivamente, e o ponto N e O pertencem à reta B, respectivamente. Ora, se eles se mantêm à mesma distância, não importa a posição que eu coloque esses pontos, e essas retas nunca vão se encontrar, eu posso afirmar com toda segurança que a reta A é paralelo à reta B, tá? Mas como ele quer dois pares, então vamos à próxima situação. Então nós já podemos afirmar que a reta A é paralelo à reta B. Assim como, tá? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, percebam que aqui eu coloquei, ó, segmento MP, tá? Tem a mesma medida do segmento NO. Foi isso que eu coloquei? Ora, se a distância do ponto M ao ponto P é a mesma distância do ponto N ao ponto O, significa também que, como consequência natural, essas retas C, tá, e D, elas vão ser o que? Retas paralelas. Tá certo? Pronto. Agora nós vamos fazer a resolução da letra B. Inicialmente, vamos só apagar aqui para a gente continuar a nossa explicação, certo? Bem,
Vou fechar isso aqui, rapidinho. Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos fazer agora a resolução da letra B. Na letra B, ele pede para você determinar dois pares de retas concorrentes. Pessoal, o nome é bem sugestivo, né? Retas concorrentes, então elas concorrem para alguma coisa. Então elas concorrem o quê? Para um ponto em comum. Por exemplo, a reta A e a reta C, elas concorrem para o ponto M. Vejam que elas se interceptam exatamente nesse ponto M aqui, ó. Então nós podemos dizer que a reta A e a reta C, elas são retas concorrentes. Ele quer outro par, né? Tá? A própria reta A, ela concorre também para essa reta D, ó. Em que ponto? No ponto P, né? A reta A e a reta D também são concorrentes, concorrem para um ponto P. Então nós podemos dizer que a reta A é concorrente em relação à reta D. Só para lembrar que quando eu coloco retas paralelas, eu utilizo esse tipo de nomenclatura. Retas concorrentes, eu coloco esse tipo de nomenclatura para dizer que elas concorrem bem aqui nesse ponto, ó. Entendeu? Certo? Aí você pode dizer assim, mas professor, isso aqui não tem no livro essa resposta. Sim, realmente não tem. Vou até mudar aqui a caneta só para mostrar uma coisa, ó. Olha só, pessoal. Percebam que essa reta B, por exemplo, tá? E a reta C, elas também são concorrentes em que ponto? No ponto N. Então nós podemos dizer que esse par aqui, ó, olha só, as retas B e C também são concorrentes no ponto N. Assim como a própria reta B, certo? E essa reta D, elas concorrem para o ponto Q, para o ponto O. Então poderia afirmar que a reta B, certo? E a reta D também são concorrentes. Pessoal, não sei se vocês verificaram, mas se eu desse nomes, por exemplo, desse um nome aqui a esse ponto e esse ponto bem aqui, ó, tá? M, N, O, P, vamos chamar esse aqui de ponto Q e vamos chamar esse ponto de R. Perceberam que a reta A e a reta reta A e a reta E, elas concorrem no ponto Q, né? Então elas também seriam o quê? Concorrentes. Assim como também a reta B e a reta E concorrem no ponto R, então elas também seriam concorrentes. Então você não precisa se prender apenas às respostas do livro, tá? Então vejam a infinidade de retas concorrentes que você tem, ó. Reta A e a reta R são concorrentes, assim como a reta B, bem aqui, ó, reta B e a reta E também são concorrentes, certo? B e E também concorrentes. Pronto. Com isso a gente encerra, pessoal, a resolução da primeira questão da página 60. Agora nós vamos fazer a resolução, pessoal, certo? Lá da página 62, viu? Questão 1 e questão 2, tá certo? Vamos lá. Bem, pessoal, lá na questão 1, vamos ler o enunciado. No caderno, indique para cada item o ângulo, o seu vértice e os seus lados. Primeiro, o que são ângulos? Ângulos são essas regiões, bem aqui, ó, pode ser interna ou externa, que ficam compreendidas entre duas semi-retas de mesma origem. Então vejam que isso aqui satisfaz as duas condições. Nós temos aqui, ó, uma origem O, que é comum tanto a semi-reta OA como também a semi-reta OB, tá? Então veja bem, o que é que ele quer? Primeiro ele quer o ângulo, né? Então essa região interna aqui eu posso representar pelo ângulo A, tá? Só apagar aqui que não ficou legal, certo? Só um minutinho, pessoal. Só apagar aqui. Só apagar aqui que não ficou legal isso aqui, certo? Pronto, vamos lá. Pronto. Nós podemos representar esse ângulo pelo ângulo A, O, B, certo? Esse ângulo bem aqui, ó, A, O, B. Mas também eu poderia escrever B, O, A. Aí você diz, professor, mas não representa a mesma coisa? Sim, só quero mostrar que tanto faz eu escrever a medida do ângulo AOB como a medida do ângulo BOA, eles vão estar representando esse mesmo ângulo interno aqui, tá certo? Se eu quisesse determinar o ângulo externo, eu teria que colocar um ângulo auxiliar bem aqui, ó, fora, tá? Por exemplo, um ponto C, por exemplo, tá?
e assim por diante. Então vejam que esse ângulo pode ter essas duas formas de representação. Ele quer também agora a representação o quê? Do vértice. Pessoal, quem é o vértice aqui? Quem é o vértice nessa figura? O vértice nessa figura vai ser exatamente o ponto O, tá? Que ele é comum tanto a semirreta OA como a semirreta OB, certo? Outra coisa que ele pediu, os lados, né? Isso, pessoal, os lados, né? Bem, os lados aqui são representados por quem? Por essas semirretas que tem uma origem, quer dizer, esse lado é limitado, e tem aqui, ó, e é indefinido no outro sentido. Toda semirreta tem essa característica. Ó, esse ponto representa a minha origem e essa seta quer dizer que ele passa pelo ponto A e continua indefinidamente nesse sentido. Aqui também, ó, tem origem em O e continua indefinidamente, ou seja, ele passa pelo ponto B. Então, por que é semirreta? Porque ela é limitada aqui em O e é ilimitada no outro sentido, passando por A. A simbologia que eu utilizo para representar essas semirretas que correspondem aos lados vai ser OA, certo? Então, semirreta OA, só apagar aqui, que não ficou legal, né? Então, nós temos aqui, ó, semirreta OA, semirreta OA, olha só, ajustar isso que não ficou bom. Pronto. Semirreta OA, agora ficou melhor. Por que a nomenclatura é essa, professor? Observem que a ausência, né, dessa setinha quer dizer que é a origem, a presença da seta quer dizer que ela continua indefinidamente nesse sentido. Ó. Ela tem uma origem, quer dizer, é limitado aqui em O, e é ilimitado passando por A. Ela continua indefinidamente, tá? Assim como a outra semirreta que representa o lado seria a semirreta o quê? OB, certo? Com origem em O, indefinido em D, tá? Mesmo setinha para representar, certo? Bem, pessoal, vamos a outro caso. Na realidade, a primeira questão, eu pedi que vocês fizessem a letra B e a letra D, né? Mas eu vou fazer todos, tá? Para ficar um entendimento melhor. Bem, quem é o ângulo que representa essa figura? O ângulo que representa essa figura vai ser o ângulo RST. Vocês perceberam que quando eu vou representar o ângulo, eu destaco esse termo aqui do vértice? Destaco com essa simbologia aqui, ó, para dizer que aqui é a origem das duas semirretas, que nós chamamos de vértice, certo? Então, posso representar esse ângulo, tá, por RST, ou poderia representar também por TSR. A ordem com que você vai colocar, ó, TSR ou RST, representam a mesma medida de ângulo, tá? Percebam que, não sei se vocês perceberam, mas esse ângulo aqui ele é um ângulo menor que um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele recebe a denominação de ângulo agudo, não é isso? Já esse ângulo, olha só, ele é maior que um ângulo reto, mas é menor que um ângulo raso, um ângulo de 180. Ele recebe a denominação de ângulo obtuso, certo? Só para esclarecer, certo? Então, vamos lá, continuando. Ele quer que indique o vértice, né? Quem é o vértice aqui? Pessoal, o vértice aqui está bem claro, né? O vértice vai ser justamente esse ponto S, que é a origem das duas semirretas, certo? Os lados, professor, vamos aos lados. Os lados, pessoal, são duas semirretas. Quais? Semirreta SR, quer dizer, ela tem origem em S e continua indefinidamente em R. E a outro lado seria a semirreta ST, que tem a origem em S e continua indefinidamente em T. Tá certo? Vamos agora à resolução da letra C, pessoal. Para a gente ganhar tempo, qual é o ângulo aqui? Como é que eu represento? Eu posso representar o ângulo por A, B, C. Não esquecer dessa nomenclaturazinha aqui, ó, ângulo ABC, certo? Ou poderia representar por CBA, tá? Vejam que isso representa a mesma medida, né? CBA. É um ângulo que? Um ângulo de 90 graus. Nós chamamos esse tipo de ângulo que? De ângulo reto, certo? Ângulo de 90 graus. Qual é o seu vértice, pessoal? Vamos colocar bem aqui, ó, vértice, né?
Bem, o seu vértice vai ser quem? Esse ponto bem aqui, ó, que é a origem das duas semirretas, nesse caso, o ponto B. Nomenclatura para ponto é apenas uma letra maiúscula, certo? Vamos aos lados, né? Aos lados desse ângulo. Nós temos a semirreta BA. Por que eu chamo de semirreta BA? Porque a sua origem é em B, tá? Continua indefinidamente em A, certo? E o seu outro lado é a semirreta BC, tá? Vejam que elas têm a mesma origem em comum, tá? Pronto, e para finalizar a correção aí, letra D, esse ângulo aqui já é um ângulo raso, né? Nós chamamos isso aqui de ângulo raso, né? Ele é um ângulo que tem um valor equivalente a 180 graus, né? Bem, como é que eu vou representar esse ângulo? Poderia representar ele por P, Q, R, lembrando aqui para destacar o Q, ou poderia representá-lo também por R, Q, P, certo? Lembrando aqui, ó, R, Q, P ou P, Q, R, tá? Quem seria o vértice aqui? Bem, o vértice seria justamente esse ponto aqui que é a minha origem, tá? Então o vértice seria o ponto Q. Lados, né? Vamos colocar os lados aqui. Nós temos os lados aqui, nós temos duas semirretas, né? Uma semirreta aqui, ó, com origem em Q e passa indefinidamente pelo ponto P, não é isso? Então poderia representar por QP, certo? Aqui, ó, dessa forma, né? E o outro lado seria a semirreta QR, certo? Com origem em Q, também em Q, lógico, né? E passa indefinidamente em R. Bem, vamos agora, pessoal, finalizar a nossa correção. Desenhe um ângulo raso. Olha só, ele quer que você desenhe um ângulo raso e desenhe um ângulo nulo. Em seguida, observe os lados dos ângulos e responda. Pessoal, vou colocar aqui do lado, né? Vamos começar pelo ângulo raso, certo? O ângulo raso, ele tem essa característica aqui, ó. Opa! Deixa eu só apagar aqui, pessoal, para tentar fazer o mais reto possível, né? Na medida do possível. Vamos lá. Nós vamos ter aqui, ó. Vai dar certo. Vai aqui novamente. Vou colocar uma outra corzinha aqui para ficar melhor. Esse verde. Vamos lá. Aqui não ficou legal, mas vai dar certo. Pronto, esse aqui. Pronto, não ficou muito reto não, viu? Ficou péssimo, mas vai dar certo. Vou aqui novamente apagar isso aqui. Eu quero colocar o mais retinho possível, pessoal. Vamos lá. Opa, ficou ótimo. Vou desenhar outro aqui logo do lado. Pronto, agora ficou do jeito que eu queria. Pessoal, vamos começar agora pelo ângulo raso. O que é um ângulo raso? Acabei de mostrar. Ângulo raso, ele é um ângulo de valor 180 graus. Então vou colocar o nomezinho aqui, ó, ângulo raso. Ficou perfeito não, mas ficou bem melhor do que estava. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui uma origem, tá? Vou chamar de origem O. Vou colocar aqui, ó, um pontozinho A e um pontozinho B. E aqui eu vou colocar o valor correspondente, que é de 180 graus, certo? Simbologia é essa. Pronto. O que é que você já percebe de cara no ângulo raso? Professor, eu percebo que no ângulo raso eu tenho uma origem, que nesse caso é o ponto O, é isso? E eu percebo que ele é formado aqui por duas semirretas, uma semirreta OA e uma semirreta OB. Beleza. Vamos agora para o ângulo nulo, não é isso? Vou colocar ele bem aqui, o ângulo nulo. Olha só, o ângulo nulo, ele é um pouquinho diferente do ângulo raso, né? Eu vou colocar a minha origem bem aqui, a origem O. Vou colocar bem aqui uma setinha, certo? E bem aqui, ó, nessa setinha, eu vou colocar bem aqui na extremidade o ponto B.
e vou colocar uma outra setinha bem aqui, ó, certo? E vou colocar, vou até estender aqui um pouquinho, e vou colocar aqui o ponto A. Aí você diz assim, bem, são bem semelhantes. São semelhantes, mas tem características diferentes, perceberam? Vejam que aqui, ó, o ponto A, certo? É como se eu tivesse feito aqui, ó, uma rotação no sentido anti-horário. Eu tivesse aqui em cima, tá? Da semirreta OB e tivesse feito esse movimento aqui no sentido anti-horário, até chegar aqui, ó. Aqui diferente, ó. Vejam, pessoal, que, por exemplo, a semirreta OB, tá? Ela estava aqui nessa posição, um exemplo, ó. E você fez uma projeção em cima da semirreta OA. Ou seja, elas são coincidentes, certo? Concordam? Concordam com isso? Vamos ao que interessa. O que ele pede na letra A? O ângulo raso e o ângulo nulo. Aqui representa o ângulo raso de 180 graus e aqui representa o ângulo nulo, ou seja, ele corresponde a 0 grau, certo? Desenhe o ângulo raso e o ângulo nulo, em seguida observe os lados dos ângulos e corresponda. São semirretos os seus lados? Ele está falando dos lados. Observe os lados dos ângulos e responda. Os lados são semirretas? Sim. Tá? Tanto no ângulo raso, aqui eu tenho um semirreto A e tenho uma semirreta OB, como também no ângulo nulo, eu tenho aqui uma semirreta OB e uma semirreta A. Então, elas são semirretos lados? Sim. Vejam que a pergunta aqui é os lados desses ângulos, viu? Estou destacando aqui, ó, os lados dos ângulos. Ele quer saber se realmente coincide com as respostas, com as afirmativas que ele está fazendo. Então, isso aqui, sim. Letra B. Certo? Quanto aos lados, eles estão contidos em uma mesma reta? Sim. Vejam que na realidade eu poderia passar uma reta suporte aqui, ó, passando pela semirreta OA e também passando pela semirreta OB, no caso do ângulo raso. Assim como também no ângulo nulo, eu poderia passar uma semirreta aqui, ó, aliás, uma reta suporte, passando pela semirreta OB e pela semirreta OA. Ou seja, os lados, tanto do ângulo raso como do ângulo nulo, eles estão contidos na mesma reta? Sim. Certo? Vamos aí à letra C para finalizar. Certo? Os lados desses ângulos raso e nulo, eles são coincidentes? Vamos lá. Vamos começar pelo ângulo raso. Certo? Quais são os seus lados? Os lados nós temos a semirreta OA, não é isso? Semirreta OA. Vem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vou colocar aqui vermelhinho. Nós temos a semirreta OA. E nós temos a semirreta OA aqui, ó. E temos a semirreta OB. Eu pergunto, no ângulo raso, essas semirretas, elas são coincidentes? Não. Uma está posicionada aqui, ó, para a minha esquerda, e a outra, o sentido dela, é a minha direita. Elas têm a mesma origem, mas estão posicionadas em sentidos contrários. Então elas não são coincidentes, certo? Então aqui, ó, no ângulo raso, os lados não coincidem, certo? Não são coincidentes. Já você pode observar que no caso do ângulo nulo, o que é que vai acontecer? Nós temos aí dois lados também. Quais são os lados? O lado OA, que é a semirreta OA, e nós temos uma semirreta OB, bem aqui, ó, OA e OB. E o que é que você percebe? Que elas aqui, ó, estão posicionadas no mesmo sentido, ó. A semirreta OB e a semirreta OA estão posicionadas no mesmo sentido à minha direita, né? Ou seja, essas duas semirretas, elas são coincidentes, né? Então vejam que no caso do ângulo raso, certo? Os seus lados, certo? Os seus lados, eles não são coincidentes, certo? Eles não são coincidentes. E no caso
dos lados do ângulo nulo, eles vão ser coincidentes. Pronto. Só para reforçar, tá? Na letra C, ele estava se referindo aos lados desses ângulos raso e nulo. Nós constatamos que os lados, certo, do ângulo raso não são coincidentes e constatamos que os lados, né, do ângulo nulo são coincidentes, como a gente queria demonstrar, certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra a explicação aí dessa atividade proposta. Eu espero, pessoal, que a minha explicação tenha sido satisfatória, tá? E que tenha esclarecido com relação a qualquer dúvida que vocês tenham tido com relação à resolução dessa atividade, certo? Então, pessoal, gostaria de agradecer, né? E próxima aula a gente continua aí a nossa aprendizagem, tá certo? Muito obrigado a todos, tá? Desejo aí um bom final de semana e até a próxima.